Olá, meus amores, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que foi sua festa de Natal? Espero que tenha sido bem, que tenha sido alegre, cheio de muito amor, né? Eu acho o Natal muito família, muito amor no coração. E o vídeo de hoje, como eu prometi pra você, hoje eu vou contar um pouquinho de como a Daiane Dantas chegou até aqui. E esses dias a gente até veio um moço aqui e falou assim: nossa, você fala tão bem na câmera. Não, gente, nada começou assim. E eu vou te contar um pouquinho disso. Mas antes de mais nada, não se esqueça, já se inscreve aqui no meu canal. Ative o sininho para você saber tudo o que acontece, tudo que eu trago aqui para você. E deixe o seu like. E bora comigo lá pro vídeo. Então, como começou a Daluli? Para quem não sabe, Daluli é Daiane, Luísa e Lívia. As 3 mulheres da vida do meu marido. E eu sou uma pessoa que eu sempre quis. Eu sempre quis ser empresária. Eu sou uma pessoa que eu sempre falei que eu era muito ambiciosa. Só que eu nunca fui uma ambiciosa de mexer em nada que era dos outros e não ficar triste se os outros tinham ou não tinham. Eu sempre me alegrei com o que os outros tinham, mas eu sempre falava, uma hora, minha hora vai chegar. Eu quero. E eu, gente, com 16 anos, com 13, 14 anos, eu já era manicure. E fui manicure, eu tive uma vida onde, assim, minha mãe passou muita dificuldade. Eu já fui morar com uma madrinha minha, porque minha mãe não tinha condições de nos sustentar na época. E eu vendo toda aquela luta da minha mãe, eu sempre falei no coração que minha história ia ser diferente. E eu sempre ajudei minha mãe Eu trabalhei de outras coisas, trabalhei em panificadora, sempre gostei de lidar com pessoas, de falar, apesar que eu tenho um jeito difícil, porque às vezes eu dou uma resposta, porque eu sou dessas. E chegou um ponto que eu falei, eu vou pra Europa. E me mandei pra Europa. E cheguei lá e fiquei lá 5 anos, não sabia falar um A em francês, pedi frango fazendo assim, e pois é. E lá eu trabalhei durante 5 anos. Conheci pessoas e via muita história. Muita gente falava assim, eu não tenho isso no Brasil. E eu via uma realidade onde, assim, as pessoas saem fora do nosso país e lá fora é muito fácil ser faxineira, lá fora é muito fácil lavar banheiro dos outros, lá fora é muito fácil fazer qualquer tipo de trabalho desse. E aqui no nosso Brasil a gente, às vezes, tem essa dificuldade, né? E lá eu trabalhei, sim, de faxineira, cuidava de uma casa, cuidava de 2 velhinhos. E antes disso, antes de aprender a falar francês, trabalhei em obra, no meio de homens, assim, enquanto eles construíam, eu limpava a obra. E foi durante 5 anos, até que Deus me trouxe de volta para o Brasil. Porque foi realmente assim, porque chegou um momento que eu vi que foi realmente da vontade de Deus que eu voltasse. E chegando aqui, eu não tinha terminado o colegial. Eu voltei para a escola, falei, eu vou fazer pedagogia que eu quero ser professora. Nada a ver, né? A mocinha que tá filmando aqui, fui professora do filho dela. Não era das péssimas, gente, só que eu não dou o dom. E acredito também que Deus permitiu isso, talvez hoje, para mim entender um pouco o que é ser mãe, o que é talvez estar aqui na frente da câmera e dar um bom ensinamento para vocês também. Fiz pedagogia e não quis, desisti. Fui ser secretária e comecei a fazer trufa e falei, eu vou comprar um carro. Eu comprei meu primeiro carro, foi um Fiestinha velho, vendendo trufa na escola. Eu juntava o dinheirinho de tudo, porque eu falava assim, daquele dinheiro eu não vou mexer. Então assim, eu comecei com pouco e comprei meu primeiro carro. E daí conheci meu marido, tanto ambicioso como eu, muito inteligente, mais do que eu, e começamos juntos. E ele trabalhava, ele era supervisor de venda dessas telefonia, e eu comecei a vender congelado. Falei, amor, vou vender congelado com a minha mãe é muito boa cozinheira, eu também sou, e eu fazia bolo pra fora. Aí de segunda, terça, quarta, eu e minha mãe fazia comida, enchia um freezer. Na quinta e na sexta eu enchi um carro, eu tinha uma Palio Candy, eu enchi um carro e ia pra rua vender esses congelados. De verdade, gente, eu batia de porta em porta, me conhecendo ou não. Eu tava numa rua que eu já tinha um cliente, eu batia no vizinho, o outro, e vendia. Até que a gente abriu uma loja de doce e eu fiquei grávida, com descolamento de placenta.
não podendo pegar peso, passava mal igual uma cabrita velha. E o meu padrasto, que é como um pai, porque já tem muitos anos que está com a minha mãe, me sofreu um AVC e ficou na cama. A gente teve que abrir mão dos nossos sonhos e a gente voltou a estaca zero. Sem a loja, com uma dívida. Eu sempre fui muito independente. Só que dessa vez, grávida, eu me peguei dependendo do meu marido. Meu marido, uma época, trabalhou em 2 serviços para conseguir dar conta de tudo. E foi nessa época que eu ganhei umas fitinhas de uma amiga, a Shirley e o pastor Milton. E eles me deram umas fitas, me deram uma máquina de costura. Eu peguei e falei assim, eu tava em casa cuidando da bebê e eu guardava, sabe aqueles apartamentinhos que tem um banheirinho de empregada? A gente não usava o banheirinho, eu tinha uma estantezinha assim, eu guardava produto de limpeza, eu tinha um pedacinho assim, gente, dessa prateleira onde eram as fitinhas de umas coisinhas que ela me deu. Aí um dia eu tava lá e eu querendo fazer lacinho pra Luísa, peguei umas fitinhas e fui fazer um laço. E o único laço que eu sabia fazer era fuxico, tá? Então não era nenhum laço. Eu fazia um fuxiquinho e pregava alguma coisinha no meio e usava na minha filha. Aí eu fiz um dia, eu vi uma moça na minha igreja com um lindo que eu vi na cabeça da filha dela, bem grande, com umas pedrarias. Falei, eu vou fazer esse laço. Aí eu fui lá no centro, procurei aquilo, não achei, fui numa loja de bijuteria, comprei uns brincos que eram umas rodelonas assim, tinha umas pedras bonitas, fiz uns fuxico meio cortado lá, que eu não sei o que eu aprontei na época, e colei, pá, ficou parecido com o da menina. Falei, olha, eu vou fazer mais um. E postei, as pessoas começaram a me perguntar, não compraram, mas me perguntavam. Foi que eu comecei a fazer lacinho pet. Eu já tinha quem dava banho nos meus cachorrinhos, eu falei assim, ó, vou fazer lacinho pet e vou arrasar de vender. E comecei, e fiz lacinho pet, e vendi pro carinha lá que dava banho nos meus cachorros, e fui nos pet shop perto de casa, e olha que vendi. E dava um ou outro de brinde, a pessoa falava assim, eu já tenho, não, então conhece meu produto aqui, vou te deixar esse pacotinho aqui pra você conhecer, meu preço tá legal. E eu sempre fui daquelas que eu pensava assim, eu vou ganhar na quantidade. Então, eu sempre trabalhei pensando assim, prefiro ganhar menos, mas ter venda sempre. Meu marido um dia chegou e falou assim, fiz uma coisa pra você. Eu falei, o quê? Uma lojinha na Elo 7. Aí eu coloquei uns laços, eu arrependo amargamente de ter apagado tudo que tinha lá. Porque era como era feio e eu queria trabalhar, eu fui excluindo as coisas. Aí um dia eu fui pra Minas, na época a gente nem pagava, eu não pagava a publicidade. Eu fui pra Minas, na hora que eu cheguei, eu olhei e tinha 3 vendas. Falei, como é que o negócio dá certo? Aí eu fui lá, não sabia nada, liguei para esse mesmo pessoal, que é o pastor Milton, que me ajudou. Falei, como é que faz uma PLP? O que é isso? Como é que eu vou enviar esse pedido? Eu não sei nem o que eu faço mais agora. Aí ele me instruiu o que eu fazia, aí o primeiro deu certo e pronto. Foi o pontapé para tudo começar. Aí dali eu comecei, e aí começou mais de um pedido, aí eu comecei a ter 4, 5 pedidos na semana. E chegou um ponto que eu colocava minha mãe para me ajudar a fechar, pelo menos fazer a amarração do laço, e eu finalizava, porque já teve dia assim, que como eu trabalhava no atacado, eu fazia em torno de 500 laços no dia. E eu já estava conseguindo ter uma renda lá de 1.500, 2.000 reais por mês. Teve mês que era melhor, que eu tirava uns 3. Aí um dia, quando foi para ter a Lívia, eu falei pro meu marido assim, amor, não dá mais para viver nesse carro com 2 bebês. E a gente tinha um carro que era de que eu vendia congelado ainda, que valia 3.000 reais. Eu virei para ele e falei assim, vamos vender esse carro e vamos financiar um carro, a gente vai pagar um carro. Nossa, saí, né, toda. Agora tem um carro com ar-condicionado, mas daquele tanto lá de parcela para pagar. E o carro? O carro tudo ruim, pintura péssima. A gente conseguiu vender o carro, a gente pegou, a gente pegou 1.000 reais. Eu falei, eu vou para São Paulo, vou comprar material para mim fazer meus laços, que lá é mais barato, e vou procurar alguma coisa pra gente vender. Cheguei lá, eu comprei mochila infantil, eu queria roupas infantil para me vender na época, para casar com aquilo que eu já tinha. Aí comprei um monte de coisa que eu não achei, roupa infantil em São Paulo, gente, é muito caro, eu não consegui, pelo menos eu não consegui achar. E voltei com um monte de muamba. E na hora que nós vendemos essas muambas tudo. Passou 2 meses e meio, mais ou menos, meu marido é demitido. A empresa dele decretou falência, ele não teve acerto. A única coisa que ele teve foi o seguro-desemprego. Vai a gente se ver de novo numa situação
Não era difícil, porque eu já tinha uma renda, mas um novo para recomeçar. E a gente teve fé. A gente falou, não, a gente vai conseguir. E a gente começou a vender. Passou mais uns tempo. Ele comprou uma moto veinha e ele saía. Eu ficava atendendo, fazendo meus laços e atendendo os pedidos das coisas das muambas que a gente trouxe. E ele saía na minha cidade entregando. Aí um dia eu cheguei nele e falei assim, amor, eu tô com tanto, porque assim, você que faz laço, você sabe, a gente faz a faixa inteira, então a gente sempre sobe um retalhinho, dependendo do tamanho, para não ficar muito frouxo na cabecinha do bebê. E eu tava com um tanto, e foi quando começou a surgir a história de faixa fina na época. Eu falei assim, amor, vou fazer uns kits de faixa fina, que eu tô com um monte aqui, e eu não tô usando muito. E eu vou fazer um kit e vou postar pra gente ver o que que é. E a gente já vendia umas outras coisas, a gente colocou, foi o primeiro item que a gente vendeu de material para artesanato, foi faixa fina. E a gente colocou no Mercado Livre e puf, vendeu assim horrores. Eu passava o dia, gente, eu ficava na frente da televisão quase o dia inteiro enrolando meia. Aí vendeu. Aí eu falei assim, ó, aí ele chegou em mim e falou assim, olha, se a gente vendeu isso, a gente consegue vender as outras coisas. Faz um kit pra mim, o que que você precisa? Ele sentou perto de mim e falou assim, o que que você precisa pra fazer um laço? Aí eu fiz, tá, a gente foi trabalhando e ele começou a estudar, porque assim, não é só jogar, é dedicação. Teve dias que eu acordava de madrugada e meu marido estava sentado no chão da sala com o computador. Eu falava, você não vai dormir? Ele falava assim, eu tenho que acabar de assistir essas aulas. E ele se aprofundou, ele comprou aulas, ele se aprofundou em como vender na internet, em como conseguir alcançar clientes. Hoje, toda a parte de publicidade, tudo isso, meu marido aprendeu e aprendeu sozinho. Então, a gente foi trabalhando, a gente foi um dando força para o outro, até que a gente teve nosso primeiro funcionário e veio o segundo. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, nós estamos 10 funcionários aqui na empresa. Mas eu e o Caê, né, que trabalhamos aqui também. Então, assim, por que eu tô te contando isso? Porque às vezes você tá lá naquela menina que tá fazendo a trufa, que tá levando pra escola com uma caixinha que eu ainda encapava, era uma caixinha de isopor que eu encapei com tecidinho preto com coraçãozinho branco. E eu levava todos os dias pra escola, levava pra empresa que eu trabalhava, que eu era secretária, levava a caixinha pra lá, porque de lá eu ia pra escola. E às vezes você tá nesse processo e você fala assim, tá tão difícil, será que eu vou conseguir? E eu vim aqui hoje para te falar que sim, que é possível. Só para você não desistir do seu sonho. Porque hoje eu tenho a minha casa própria, que tudo veio da Luli. Hoje eu tenho o meu carro, meu marido tem o carro dele. E eu consigo ter uma vida totalmente diferente daquela que onde a minha mãe, um dia eu contei para vocês, teve que me deixar morando com uma madrinha porque não tinha condições. Então, luta pelo seu objetivo. Luta porque os seus sonhos também podem ser realizados.